O Flamengo bateu o Atlético Mineiro e conseguiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, com direito à virada no Maracanã depois da derrota por 2-1 no Mineirão. Fez 2-0 jogando na sua casa, com uma ótima atuação individual de vários jogadores e um plano de jogo muito bem montado pelo Dorival. No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco como funcionou essa dinâmica do Flamengo e como o time conseguiu dar a volta diante de um confronto tão complicado, amassar o Atlético e vencer o jogo por 2-0, avançando de fase. Bom, a gente já está vendo aí o campinho com as distribuições iniciais dos dois times, Flamengo e Atlético Mineiro. No Flamengo tem alguns detalhes interessantes e a gente pode começar exatamente pela distribuição do time do Dorival, que tem mudado nas últimas semanas. Ele tem escalado a equipe nessa espécie de um losango, né, no setor de meio campo, a linha defensiva com 4 jogadores, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz. Um trio no meio, né, sendo o Thiago Maia o jogador dessa primeira função, o João Gomes, o homem ao lado dele, à esquerda, e o Everton Ribeiro jogando pela direita. Né? Muito diferente do que foi com o Paulo Souza quando o Everton Ribeiro jogava pelo lado esquerdo, muitas vezes como um ala, e diferente também, né, da época Jesus, Rogério, até o próprio Domi, quando o Everton Ribeiro jogava como esse cara mais aberto, né? Era um ponta que trazia muito para dentro. Com o Dorival, o Everton Ribeiro tem jogado mais próximo do centro em vários momentos. Tem sido esse terceiro jogador de meio campo. O Arrascaeta está mais centralizado, como um enganche, como dizem os argentinos. E aí a dupla de ataque, formada pelo Pedro e pelo Gabigol. Esse sistema tem algumas coisas muito interessantes, como todos os outros, né? Virtudes e defeitos, coisas que podem ser exploradas. E uma delas, né, que o Atlético não conseguiu, é exatamente essa questão da recomposição pelos lados do campo. Quando você tem um trio de meio-campistas, não uma linha com 4 jogadores, ou os jogadores de frente contribuem menos no sentido de recuar para compactar a linha, você em vários momentos está um pouco mais exposto. E de fato o Flamengo tem marcado assim, né, com a linha de 4 mais os 3 jogadores. Tendo em vista que nesse formato, uma bola que entre, né, ou que pudesse entrar ontem no Zarate ou até mesmo no Ademir, podia pegar esse jogador num mano a mano em vários momentos, uma bola invertida enquanto a defesa balança, né? Por exemplo, entra uma bola no Ademir aqui. O João Gomes sai para diminuir o espaço, o Thiago Maia faz a sua cobertura e o Everton Ribeiro também. Uma bola invertida pode pegar o Zarate, né, do outro lado. E a mesma coisa vale uma bola que entre no Zarate para buscar o Ademir do lado oposto. O que o Flamengo fez para diminuir essa possibilidade do Atlético de poder machucar no contra-ataque e encontrar espaço pelos lados? Sufocou demais quando perdia a bola. Então foi um Flamengo que naturalmente se instalou no campo de ataque, com muita gente, porque obviamente precisava desse resultado, né? Tinha uma desvantagem dentro do confronto, então empurrou o Atlético para dentro do seu próprio campo, né? Isso fez com que Mariano e Arana ficassem muito presos, isso fez com que Alan e Jair tivessem muita dificuldade, um no passe e o outro na transição, né, que são suas as características principais desses jogadores. O Alan é um jogador de muito bom passe, o Jair é um cara que infiltra, que chega, que se apresenta muito à frente, né? Então o Atlético ficou congelado dentro do seu próprio campo em vários momentos. O Rodinei foi um escape importante do Flamengo pela direita, porque é um jogador que, de forma bastante conhecida, até tem muito mais capacidade de apoio do que de defesa, né? Ele chega muito ao fundo, é um jogador fisicamente privilegiado. Então, jogando muitas vezes como um ala, né, como ele se comportou nesse jogo, não era um sistema com 3 zagueiros, mas muitas vezes ele se comportou como um ala, ele tinha muita capacidade de chegar no corredor defendido pelo Guilherme Arana. E o Zarate teve muita dificuldade para defender esse setor. Muito também porque ainda falta a ele um pouco de ritmo de jogo. O Zarate ficou muito tempo parado, voltou no jogo da semana passada contra o Emelec, jogou também contra o São Paulo, mas ele vinha de uma inatividade de mais de 50 dias, e obviamente que isso tem um impacto, né? Quando você pensa na forma física do jogador, tem um impacto. Pode ser uma questão discutível aí a escalação dele por parte do Mohamed, né? Então o Rodinei se aproveitou muito desse corredor, e o Everton Ribeiro também foi alguém que transitou muito por esse espaço ao longo do primeiro tempo. Muita capacidade de encontrar passe, de conduzir a bola, de driblar curto, com a bola colada ao pé, que é uma característica dele, de encontrar passes para o Arrascaeta, de encontrar passes para o Gabigol, para o próprio Pedro. Então, a primeira oportunidade, por exemplo, de gol do Flamengo, naquela excelente defesa do Everton na finalização da Arrascaeta, começa exatamente com o Everton Ribeiro. Driblando curto, né, num drible de corpo, ele coloca o Arrascaeta na cara do gol, o Arrascaeta finta 2 jogadores e chuta para a defesa do Everson. Foi uma das oportunidades que o Everton Ribeiro, só para ilustrar, criou ao longo do primeiro tempo. Então o Flamengo foi muito forte por esse lado. O Gabigol muito móvel, né, saindo desse lado esquerdo como um segundo atacante, mas se mexendo muito. Então em alguns momentos ele aparecia mais à esquerda, em outros mais numa posição central. Tem sido um jogador mais móvel ainda, o Gabigol, nessa temporada. Ele sempre foi um atacante que se mexeu bastante, mas a partir da chegada do Dorival e jogando com o Pedro, né, que é mais uma referência, é mais um pivô, ele também tem se destacado muito nesse sentido. Então, como eu disse, foi um Flamengo que machucou muito o Atlético a partir dessas movimentações, né? E isso foi muito interessante de observar,
porque além do fato de se mover muito pelo campo e conseguir envolver a marcação do Atlético ao longo do jogo praticamente inteiro, né, mais ao longo do primeiro tempo, quando o Flamengo teve um volume muito grande de oportunidades, de posse, de finalizações, foram 12 na etapa inicial, quase 60% de posse. O Flamengo também teve um apetite, uma agressividade muito grande quando perdia a bola, para pressionar rapidamente, pressão após a perda. Não deixou o Atlético sair em nenhum momento. Então, como eu disse, o Alan não teve passe limpo, o Jair não teve possibilidade de se projetar. Não chegou nenhuma bola para o Ademir poder acelerar no corredor com o Felipe Luiz, um duelo que se desenhava e parecia favorável ao jogador do Atlético Mineiro. O Felipe Luiz marcou muito bem ele de perto, né? Antecipando em vários momentos, encurtando o raio de ação do Ademir. As coberturas do Léo Pereira nesse sentido foram precisas, né? Enquanto o Davi Luiz ficou mais pendente dos duelos com o Hulk e foi muito bem também, o Léo Pereira tinha mais uma missão de cobrir em alguns momentos o Felipe Luiz ou até de ajudá-lo, né, contra o Ademir. Foi uma linha defensiva, cada um na sua função, que se portou muito bem, né? O próprio Thiago Maia também nesses combates contra o Nacho, muitas vezes subindo pressão para marcar a saída de bola do Atlético. O Atlético não jogou no primeiro tempo. Ao longo do jogo todo, é bem verdade, mas em especial no primeiro tempo o Atlético não conseguiu ameaçar o Flamengo. Teve ali umas 2 sequências de trocas de passes, de um pouco mais de controle da bola, mas coisas muito pequenas dentro do jogo, né? Nada que pudesse colocar o Atlético em boas condições de criar oportunidades, de ser perigoso, enfim, de agredir o Flamengo minimamente. O Flamengo fez um primeiro tempo bastante confortável e conseguiu o gol no finalzinho, né? O pivô do Pedro, o passe para o Arrascaeta marcar. Na etapa final, o Turco fez algumas mudanças de posicionamento, né? Então ele mexeu nos seus 2 meio-campistas, né? O Nacho veio para o lado esquerdo, o Zaratio voltou a jogar na direita, o Hulk passou a jogar numa dupla com o Ademir. O Ademir veio jogar dentro, veio jogar por dentro. E liberdade, esse sistema deu liberdade para o Mariano e o Arana, né, poderem subir mais. No primeiro tempo eles foram peças nulas no ataque. Então o Zaratio e o Nacho tentavam jogar um pouco mais por dentro, quando o Atlético tinha a bola, para justamente abrir esse corredor para o Arana e para o Mariano poderem apoiar. O Atlético no começo do segundo tempo até tem uma boa chance com o Hulk, né, uma bola cruzada, se não me engano, pelo Guilherme Arana para trás, e o Hulk bate de primeira, mas ela acaba subindo. Fora isso, não conseguiu criar grandes ocasiões, né? O Nacho fez um jogo muito abaixo, o Atlético de uma forma geral, né? Já falei um pouco da questão física do Zaratio, Arana e Mariano não foram atuantes da forma que podem no ataque. Jair não teve a mesma capacidade de se projetar, o Ademir não conseguiu levar vantagem na velocidade, o Hulk foi muito bem marcado pelo Davi Luiz. E ainda dentro dessas atuações individuais muito ruins do Atlético, foi um time muito apático de uma forma geral, né? Que permitiu muito ao Flamengo e errou demais ao longo do jogo. Como no lance do segundo gol, né? O desenho do segundo tempo é um desenho de um Flamengo pronto para contra-atacar e conseguindo acelerar com o Gabigol, acelerar com a Arrascaeta, tendo o Pedro importante nessa briga com os zagueiros, né? Para fazer um pivô, para ganhar uma jogada ou outra. Mas foi um Flamengo que não abriu mão de pressionar quando podia, pressionar sem a bola. E o lance do gol mostra isso, o segundo gol, né? Uma saída de bola do Atlético. O Júnior Alonso tem a possibilidade até de colocar a bola para fora, pressionado do jeito que estava, mas não faz essa opção. O Pedro consegue recuperar, sai a falta e dá falta o gol marcado pelo Flamengo. Um pouco mais adiante tem até a expulsão também, né, do Júnior Alonso dentro do jogo. Enfim, foi uma noite muito ruim do Atlético Mineiro, individualmente, coletivamente. O plano traçado não deu nada certo. É preciso repartir, na minha visão, essas responsabilidades pelo Mohamed, obviamente, que é o treinador, que tem entregado pouco, o Atlético tem jogado pouco, mas os jogadores também, tem faltado fome para o Atlético em vários momentos. Não tem sido, ao longo dessa temporada, nem sombra com os mesmos jogadores daquele time que foi campeão de quase tudo no ano passado. E não se trata apenas, mas também de uma questão do treinador, das ideias, dos métodos. Não se trata só disso. Isso também está no pacote, mas não é. É muito fácil hoje a gente olhar para o Mohamed e colocá-lo como o único responsável por essa eliminação do Atlético. O grupo de jogadores também tem grande parcela e é preciso repartir essa responsabilidade. Do lado do Flamengo, um grande momento com o Dorival, o time encaixou uma forma de jogar bastante interessante, os jogadores têm rendido muito dentro dessa forma, um sistema um pouco diferente, né? Diferente do que a gente já está acostumado a ver no futebol brasileiro, não é muito usual esse 4-3-1-2 ou 4-1-3-2, né, com 3 meias atrás de 2 atacantes. São Paulo do Rogério jogou assim ao longo do primeiro semestre, mas já abandonou esse sistema e tem jogado com 3 zagueiros. E nessa forma o Dorival encontrou uma boa consistência. O Flamengo tem entregado boas atuações e ontem somou, né, esses fatores, as boas atuações individuais, coletivamente, o plano que funcionou, ao ótimo ambiente que foi criado pela torcida, e isso também é um fator que contribui para a classificação desse Flamengo, que vai tentar embalar nas Copas nessa reta final. O Campeonato Brasileiro me parece nesse momento ser
uma ideia que vai ficar um pouquinho de lado e o Flamengo deve focar um pouco nas Copas, enquanto o Atlético tem o Brasileirão e uma Copa ainda para jogar, a Libertadores, e vai precisar refletir sobre os seus erros, sobre os erros dos jogadores, sobre os erros do seu treinador, para tentar se juntar novamente e ser um time um pouco mais forte ao longo do restante da temporada. Vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Também dá uma força pegando esse link, copiando nos grupos de WhatsApp, enfim, ajudando a gente a chegar a mais pessoas, nosso trabalho chegar a mais pessoas. Valeu, galera, eu fico por aqui. Não se esqueçam do nosso lema, leia o jogo. Valeu, tchau.